Is there anybody out there? Que o escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri. Em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus ali, Bnei Elohim, são os anjos. Que em algum momento anjos copularam com mulheres e deram origem aos Néfilins. Porque ali os Néfilins fala sobre os filhos de Deus que se uniram às mulheres. E essas entidades demoníacas, elas podem se materializar também, mas dentro de um contexto ritual. Néfilins é o cruzamento dos anjos com os seres humanos. Em todo rito, quando tem essa necessidade da conjunção sexual... Dizem que a Rainha Elizabeth, ela era uma reptiliana. Como que eles mantêm o controle? Estando em posições de poder, em posições de exposição. Os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, nasceram os nefilins. Nefilim tem na Bíblia. Foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? Súcubos e íncubos. É o rito de magia sexual. O assunto sobre os Néfilins não é mais novidade para ninguém. Já tem muito tempo que esse assunto é comentado por teólogos, professores, cientistas e pesquisadores. Existe um ponto na história de vida de Daniel Mastral que passou despercebido por todos e ninguém comentou. Forças ocultas para extrair o que eles chamam de adenocrome. Em Gênesis capítulo 6, dessa fusão genética, que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual, que acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar, é feito só em contexto ritualístico. Então, o demônio ele pode se materializar. Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Íncubos é algo que incuba. Isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. Mulheres estão com queixas de estarem sofrendo literalmente um assédio, uma ação demoníaca, espíritos que estão possuindo elas pelo período da noite, mantendo o relacionamento sexual à noite. Isso não é brincadeira, eu peguei casos, o espírito entrava lá e se relacionava sexualmente com ela, no outro dia ela acordava toda marcada, toda machucada e detalhe, com sêmen ainda, tá? Com sêmen na roupa. Então, o demônio ele pode se materializar. O súcubo e o íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen, recolher o sêmen masculino, né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo, né? E tem relação com uma mulher, né? Aí ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto, né? Só que a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? Não é mais perceptível. Os filhos de Deus ali, Bnei Elohim, são os anjos. Na verdade, houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Toda a mitologia grega é baseada numa verdade. Nos Néfilins. Só que a interpretação deles era que eram deuses que copularam com os humanos e nasceram os semideuses. Isso, exatamente isso. E nascem os Néfilins. Hoje, nos rituais de alta magia, fazem isso também, né? As entidades continuam tendo relações sexuais com mulheres, nascem filhos, e essas entidades demoníacas, elas podem se materializar também, mas dentro de um contexto ritual, não na rua, por exemplo, não em qualquer lugar, né? Num cenário ritualístico. Aí vai entrar aquela história dos súcubos e íncubos, eu vou falar, né? O súcubo, a forma feminina, e o íncubo, a forma masculina. Então ele incorpora, isso existe desde a época dos acádios, ele incorpora na forma feminina
feminina, tem relação com o homem, recolhe um sêmen, se materializa na forma masculina e aí acaba semeando numa mulher. Então ele transporta as células germinativas. Como essas entidades têm uma espécie de energia, vamos dizer assim, né, a energia ela pode alterar a formação do feto. Hoje em dia esses rituais continuam acontecendo, mas não mais com esse destaque de gigante para não chamar atenção. É como se o diabo aperfeiçoasse a sua engenharia genética e ele faz pessoas com pequenas alterações genéticas para suportar uma canalização maior. Você percebeu que a ciência mais celebrada dos anos 1900 foi a física e hoje é a genética? O Nephilim entra nisso. O que é o Nephilim? Gênesis 6 diz: quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas. Alguns anjos caídos quiseram transferir o reino de Lúcifer do nível espiritual para a Terra. Para isso, eles criaram corpos geneticamente modificados capazes de receber o espírito desses anjos. Aí você entra na alta magia, que é a magia cerimonial, que é a coisa de alto nível. No alto nível, como acontecia na Babilônia, no Egito, ou na Grécia, a Grécia era muito forte nisso, tanto nos ritos dionísicos quanto nos ritos eleusos. Os súcubos são seres espirituais, eles aparecem numa forma feminina, e quando o cara ejacula, eles pegam, o súcubo suga, por isso que é súcubo, que ele suga o esperma. Dentro dessa teoria dos Nephilim, eles pegam esse esperma, mudam geneticamente, e eles pegam aquele espermatozoide geneticamente modificado, o mesmo espírito, só que em outra forma, em vez de feminino, agora masculino, o incubus faz a incubação ou a inseminação, criando bebês modificados para que seres espirituais poderosinhos consigam entrar, que não conseguiriam entrar num ser humano normal. Todos esses caras seriam pessoas que nasceram assim, com súcubos e íncubos. Ainda hoje? Hoje em dia seria isso. Mas não são gigantes. Não são gigantes, porque senão ia dar muito na telha, né? Eles têm outras habilidades que mais camufladas. Nephilims são mutantes na tradução. O que acontece? Esses anjos tomaram um corpo físico, a Bíblia relata inúmeras vezes que isso aconteceu, e eles transaram com essas mulheres. Tem um pessoal Nephilim por aí, então, ou descendente deles? Tem um pessoal Nephilim por aí, então, ou descendente deles? Tem um pessoal Nephilim por aí, então, ou descendente deles? É o rito de magia sexual. Forças ocultas. A Bíblia relata inúmeras vezes que isso aconteceu. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. É o rito de magia sexual. Forças ocultas. A Bíblia relata inúmeras vezes que isso aconteceu. O mais interessante é que ele mesmo, o próprio Daniel Mastral, confessou em várias entrevistas esse ponto. Né, você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos Nephilims. Ah, é? Tem que ter uma descendência, uma linhagem. Como você sabe que você é do diabo, pô? Como você sabe? Como que você descobre? Não, eu não sei. Eles disseram que eu tinha. 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 Forças ocultas. E me sentia bem. Aí fui aprendendo os rituais, né? Invocava as entidades apareciam, né? Então, quer dizer, quando transportava, fazia os rituais, as orgias, né? Transportava a célula germinativa, alterava o formato, a pessoa nascia com uma alteração genética. E aí me contaram que a minha genética era diferente. E aí me contaram que a minha genética era diferente. E aí me contaram que a minha genética era diferente. E aí me contaram que a minha genética era diferente. Né? Porque você já havia sido alterado. Eu já havia sido alterado. Porque quando canalizou, a energia daquela entidade, né, carregou as células germinativas, carregou os espermatozoides e foram lançados. Então, segundo eles, eu nasci com uma genética, eu tinha uma genética diferente. Segundo eles, eu nasci com uma genética, eu tinha uma genética diferente. Segundo eles, eu nasci com uma genética, eu tinha uma genética diferente. Segundo eles, eu nasci com uma genética, eu tinha uma genética diferente. O livro O Filho do Fogo é o registro de boa parte da biografia de Daniel Mastral. Veja o que está escrito no livro Filho do Fogo. Um dia ele a convidou para conhecer aonde morava. Ela não tinha nada a perder com aquilo. Foi, mas a experiência não foi boa. Nem chegaram realmente à casa dele. Ela estava curiosa para saber como era um daqueles lugares onde os casais vão apenas para estarem juntos.
Aceitou a proposta, entrou, mas ele se transformou tanto. De repente, durante o ato, já não parecia a mesma pessoa. Seu rosto estava esquisito, diferente, como que transfigurado. E ele pronunciava algumas palavras estranhas. Será que estava falando com ela em outra língua? Não a forçou nada, mas foi algo bastante violento. No coração dela ficou a certeza, não o queria ver mais. Só que aquele homem também nunca mais a procurou. Do mesmo jeito estranho que surgira, assim foi o seu sumiço. Em poucas semanas descobriu a gravidez. Leviatã, vamos consagrar o seu filho para São Leviatã. E aí ele vai ficar ótimo, você vai ver. E assim fizeram. Ela acabou guardando na cabeça aquele nome. Nunca nem desconfiou que Leviatã não era e nem nunca tinha sido um santo. E menos ainda poderia supor que todo o romance com aquele estranho tinha sido premeditado. Bom, esse é o relato que se encontra no próprio livro de Daniel Mastral a respeito do nascimento dele e de como ele foi feito. Entendeu? Eles estão no meio de nós, desde o começo da história da humanidade, antes do dilúvio. Os Néfilins continuam sendo feitos até hoje. Daniel Mastral é um grande exemplo disso. E sabe o que é o pior de tudo? Tem um monte de Néfilins ensinando mentiras e distorcendo a verdade por aí. E as pessoas estão acreditando. Heresias satânicas como a teoria da pré-existência, a teoria do Espírito Santo feminino, a teoria da semente da serpente, a teoria do mapa da Terra na Lua, cabala, satanismo e ocultismo misturado com a Bíblia. O mundo é governado por eles, amando de Satanás. O anticristo será um deles, um Néfilim de descendência pura da realeza Néfilim. Hoje, nos rituais de alta magia, fazem isso também, né? As entidades continuam tendo relações sexuais com mulheres, nascem filhos. Estão falando que ele divulga o satanismo, falando que ele é um ex-satanista. Recebi essa informação de um padre católico muito sério. Todos esses caras seriam pessoas que nasceram assim, com súcubos e íncubos. Ainda hoje? É, hoje em dia seria isso. Mas não são gigantes. Não são gigantes, porque senão ia dar muito na telha, né? Eles têm outras habilidades que mais camufladas. Exatamente isso. Grande arquiteto do universo.